Todo mundo já ouviu, em algum momento da vida, a passagem do Apocalipse que fala da mulher vestida de sol. É uma passagem muito conhecida. Quem é católico provavelmente escuta essa passagem ao menos uma vez ao ano, que é na festa da Assunção, da Virgem Maria. Mas quando a gente fala Apocalipse, quando a gente trata do livro Apocalipse, isso pode causar um desconforto em muitas pessoas, né? Uma certa curiosidade. Enfim, a gente presta atenção, né? Apocalipse chama atenção, causa um espanto. Mas de onde é que vem esse espanto? É porque o livro do Apocalipse ele fala de coisas passadas, presentes, futuras, tudo ao mesmo tempo. Né? Existem muitas imagens, imagens arquetípicas, símbolos dos variados tipos, um dragão de 7 cabeças, coisas que despertam a nossa atenção. Uma besta que surge não sei da onde, anjos, trombetas, enfim. Mas não é para alimentar essa curiosidade que eu estou gravando esse vídeo aqui, tá? Eu quero falar um pouco com vocês, tal como é o propósito desse canal, sobre um símbolo que está no livro do Apocalipse. Mas não é porque é o Apocalipse, tá? Eu vou passar por inúmeros outros símbolos aqui, dos variados tipos de livros das Sagradas Escrituras. O símbolo do livro do Apocalipse, a mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e na cabeça, uma coroa de 12 estrelas, ela desperta inúmeros significados. Tá? Ela tem inúmeros significados. Com certeza você já ouviu também algumas explicações sobre essa passagem. Ela é tão curiosa que desperta esse desejo de conhecer o seu significado, e inúmeros significados vocês vão encontrar por aí. Tá? Mas a abordagem que eu quero dar a esse livro, a essa passagem, este símbolo de forma específica, é um pouco daquilo que está próximo do texto, aquilo que está próximo da descrição, certo? Mas vamos lá, vamos por partes. Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação, tá? Então é a revelação que São João ele está nos dando, né, das visões que ele teve, certo? A gente pode dizer que a Bíblia inteira é uma Apocalipse, porque é uma revelação, não é? Aquilo que foi revelado por Deus, os escritos revelados por Deus, a mitologia revelada, tá? Mas o último livro, o livro do Apocalipse de São João, as revelações de São João, falam das visões que ele teve, de algumas visões que falam de coisas passadas, como a batalha dos anjos, né, no mesmo capítulo 12, né, algo passado que aconteceu, né, a queda do anjo mau. Coisas presentes que estão ali na realidade da igreja, a mulher que vai para o deserto e fica um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Né? Aquilo é o presente, né? O tempo da igreja. E coisas futuras também, coisas futuras, né? A glorificação da Jerusalém Celeste, a parousia do Cristo, enfim, né? O triunfo da mulher sobre o dragão, né? Tudo isso é futuro. Tá? Então, como o livro ele está misturado com todos esses tempos, né, acontecendo simultaneamente, a gente pode dizer que o tempo da narrativa do Apocalipse está na eviternidade. A eviternidade, o evo, não é aquilo que está fora do tempo cronológico, certo? Do cronos, que é a simultaneidade do tempo, né? O tempo corrido, e ainda não está na eternidade, que é, digamos, o agora fixado, que é algo que está acima do tempo. A eviternidade é onde habitam as epopeias, é onde habitam os mitos, certo? A eviternidade é o tempo onde as coisas foram fixadas e elas podem ser evocadas para o agora. Um exemplo, quando a gente lê o mito de Heracles, de Hércules, essa história está no evo, está na eviternidade. Essa história ela pode não ter acontecido no tempo cronológico. Pode não ter acontecido. Pode ser que nunca existiu um cara com esse nome que deu origem a esse mito. Pode ser que isso nunca aconteceu. Né? Pode ser também que aconteceu, mas o que nos interessa é que a gente pode evocar essa narrativa no momento em que a gente entra em contato com essa história. No momento em que a gente faz a leitura do mito de Hércules. A gente está evocando essa história. E essa história ela vai falar conosco. O mito de Hércules vai falar
de uma certa jornada que nós também podemos trilhar. Então, todas as epopeias, os heróis, estão na Evi-Eternidade. Então, o livro do Apocalipse também está na Evi-Eternidade. É um tempo que não está dentro do cronológico, mas pode ser evocado. Pode ser evocado. Por isso que o livro do Apocalipse não é ao pé da letra, ele não é literal. Tá? Ele não está falando de acontecimentos que vão suceder literalmente. Então a gente não vai ver uma mulher aparecendo no céu vestida com o sol. Ela vai pegar o sol, vai se vestir ou vai surgir de dentro do sol, não sei. Né? Mas uma mulher que vai estar vestida com o sol. E aí a lua vai parar a sua órbita para ficar debaixo dos pés dessa mulher. A gente não vai ver isso desse jeito. Tá? Então não é literal. Sendo assim, como entender o Apocalipse 12? Mais especificamente, apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Um único versículo. Um único versículo. O que São João está dizendo aqui? Vamos tomar como ponto de partida para a nossa interpretação a cosmografia medieval. Eu vou colocar aqui para vocês, tá, um esquemazinho da cosmografia medieval, né? A imagem do cosmos medieval. Como que o homem medieval via o cosmos, tá? Também não vou entrar na discussão, pelo menos não hoje, tá, de heliocentrismo e geocentrismo. Não vou fazer isso, porque não nos interessa aqui, certo? Né? Parêntese. Nenhuma das duas foi provada. Nenhuma das duas foi provada. E existem fortes argumentos das duas teorias. Tá? Se você está espantado com isso, se você nunca ouviu falar, né, de algo parecido, então dê uma pesquisada, certo? Nas duas teorias, heliocentrismo e geocentrismo, e veja que nenhuma das duas está cientificamente comprovada. Porque é impossível comprovar quem é que está girando ao redor de quem quando nós não temos uma parede definindo o espaço externo desse movimento. Porque agora eu consigo dizer que é a minha mão que está se movendo e não a mesa, certo? Porque eu tenho uma delimitação do espaço que faz com que eu perceba tudo que está parado, junto com a mesa que está parada também. Mas se só tivéssemos aqui a mesa e a minha mão, nada para conter nenhum outro referente para delimitar esse espaço, eu não poderia dizer, não poderia saber, não teria como eu saber qual dos dois estaria se movendo. Se eu olhasse da minha mão para a mesa, né? Se eu estivesse na minha mão, aí vai parecer que é a mesa que está se movendo. Mas se eu, ao contrário, estiver da mesa, olhando da mesa para a minha mão, vai parecer que é a mão que está se movimentando. Tá? É mais ou menos isso. Então a teoria heliocentrista e geocentrista estão aí em discussão até hoje. Existem fortes argumentos das duas. Tá? Eu não vou entrar mais nessa questão, já entrei demais. Em todos os casos, o homem medieval ele via o mundo como a Terra parada, a Terra estacionária, certo? E todo o resto se movendo. Por quê? Ele parte da percepção dos antigos, aquilo que eu falei em vídeos passados também. O homem antigo ele tinha uma percepção mais atenta da realidade como um todo, dos símbolos naturais, certo? Por isso, ele percebia que a Terra estava parada. Ele não sentia o movimento da Terra. A gente não sente, né? A gente não consegue sentir o movimento da Terra. Se é ela que se move ou não, né? Não nos interessa. Interessa que eu não sinto. Só que eu vejo os astros se movimentando no céu. Se é possível ver, certo? Não só o movimento do Sol de leste a oeste, mas o movimento de oeste a leste, da Lua, das estrelas que não cintilam, que são os planetas, certo? E se nós observarmos mais atentamente do Sol também, tá? Do Sol também, em relação às constelações, tá? Acima da Terra tem a esfera da Lua, que é onde a Lua realiza o seu ciclo, o seu movimento. E aí na ordem, né, os planetas até chegar no Sol, certo? E do Sol também continuando até chegar no ponto das estrelas, certo? Das estrelas fixas. O homem medieval achava que as estrelas estavam todas afastadas dessas esferas do movimento dos planetas, certo? Estavam numa camada chamada a camada das estrelas fixas,
certo? E acima dessas estrelas fixas estava o cristalino, o céu puro, tá? Onde no Gênesis diz que Deus separou as águas que estão acima das águas que estão abaixo, tá? Então é o cristalino. É nesse céu em que os astrólogos fixaram os signos, tá? Pelo amor de Deus, né? Se você é católico, está assistindo esse vídeo, não me conhece, está chegando agora, não me atire pedras, né? Vá com calma, preste atenção, tá? Que eu não estou aqui levantando bandeira de astrologia, não. Presta atenção, vamos pegar os símbolos, tá? Os símbolos, a cosmografia medieval, porque todos os homens medievais, todos os católicos medievais enxergavam isso, tá? Pensavam dessa forma, tinham esse modo de enxergar o mundo, tá? Inclusive os grandes teólogos, tá? Inclusive os grandes teólogos, Santo Tomás de Aquino, é um grande exemplo, né? Só leia um pouquinho lá da Suma Teológica, um pouquinho lá da Suma contra os Gentios, a gente vai perceber, né, esse modo de enxergar a realidade que estava lá, certo? Então não estou falando aqui, né, que eu sou de Áries, eu sou de Leão, não sei o quê. Não estou falando disso. Estou falando que existe uma camada no céu onde estão fixados os signos, aquilo que foi atribuído um nome de signo, tá? A faixa do zodíaco. E que, a partir do movimento do Sol, dentro dessas camadas, certo? Quando o Sol está na direção de um pedaço desse cristalino, como uma lupa, né? Se a gente coloca uma lupa na direção do raio do Sol, né, a lupa ela vai concentrar esse raio do Sol e vai começar a queimar lá embaixo, não é? Então, se a lupa sai da direção do raio, né, não vai mais queimar, tá? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. O Sol ele vai se posicionando mais ou menos na direção de cada um desses raios, tá? E aí, o que acontece? O Sol, quando ele recebe esse raio do signo e ele reproduz esse raio na Terra, ele causa o que nós chamamos de estações do ano, tá? Então, por isso são 12 signos, porque cada estação, que são 4 estações, tem 3 tipos de manifestação. Tem o começo, tem o meio e tem o fim. O início da primavera é de um jeito, o meio da primavera é de outro, o fim da primavera é de outro. E assim verão, outono e inverno, tá? Então, por isso que são 12 signos, porque são 12 formas de manifestação da natureza, de acordo com a posição do Sol, certo? Ou, se olharmos pelo sistema heliocêntrico, de acordo com a posição da Terra em relação a esses signos, porque em todos os casos, né, vai acontecer esse movimento da lupa. Se é um que gira, se é outro que gira, o movimento da lupa vai acontecer, né? Porque se é o Sol que está aqui e a Terra que está se movimentando, a faixa do zodíaco está aqui fora de qualquer jeito, né? E aí ela recebe, né? O Sol recebe, né? a posição da direção daquela faixa dos signos e aí reproduz a sua luz na Terra, causando a estação do ano, tá? É mais ou menos assim que funciona. Voltemos ao esquema inicial. Se nós observarmos, no centro dessas camadas está o Sol. O Sol é o centro dessas camadas, mesmo no modo de ver medieval. A Terra está parada no centro de tudo, certo? Acima da Terra existem as camadas dos planetas, certo? E o Sol está no meio. Abaixo do Sol temos Lua, Mercúrio e Vênus. Acima do Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Então, tem 3 para baixo, 3 para cima, o Sol está no meio. E acima de tudo, as estrelas, os signos. Quando São João fala que a mulher está vestida com o sol, com a lua debaixo dos pés e coroada de estrelas, São João, consciente ou não, não dá para saber, né? Quando a gente chegar no céu, a gente pergunta se ele sabia de simbolismo astrológico ou não, né? Mas parece que sim. E não só ele, tá? Vou falar um pouquinho de outro personagem da Sagrada Escritura que também falou algo parecido. São João ele está querendo dizer que essa mulher ela é gigantesca. Existe uma grandeza nessa mulher que
nós não somos capazes de medir. Não somos capazes de medir. Por quê? Ela é vestida com o sol, ou seja, seu corpo está ali no centro, certo? Está no centro, recebendo toda a luz do sol. Não só recebendo, mas fazendo com que das suas vestes saiam os raios de luz. Né? São suas vestes que emanam a luz, que ela está vestida com o sol. Mas até onde os seus pés alcançam? Até a camada da lua. Até a camada da lua. Os seus pés tocam a lua. A lua está debaixo dos seus pés. E onde é que está a cabeça? Né? Até onde chega a altura dela? Até o ponto das estrelas. Ela é coroada de estrelas. Então a extensão dessa mulher, a grandeza dessa mulher, claro, não é a altura literal, tá? Não é literal, pelo amor de Deus. É uma grandeza, existe uma grandeza nessa mulher que não somos capazes de medir, que o mundo material quase não consegue conter. Quase não consegue conter. E por que quase? Por que o mundo material precisa conter, apesar de quase não conseguir? Porque essa mulher é a mãe do rei, logo é a Virgem Maria, tá? É a igreja e é Maria também. A gente já ouviu isso, né? E vocês vão ouvir isso facilmente em outro lugar. Então vocês sabem que é a igreja e é a Nossa Senhora. Ponto final. Então, sendo a Virgem Maria, ela é humana. Ela é humana, 100% humana. Ela não é divina igual Jesus Cristo. Jesus Cristo é humano e divino. Maria é humana, ponto. Por isso que o mundo material tem que conter. Tem que conter. Mas quase não consegue, porque a quantidade de graças que ela recebeu são tão numerosas, que o mundo material não é capaz de medir. Não é capaz de medir a sua grandeza. Então ele contém, né? Tá a cabeça tocando o máximo ali do mundo material, né? E os pés tocando, né? O mais baixo do mundo material, do universo criado, mas a gente não consegue saber que tanto é esse, que tamanho é esse. Então as graças que ela recebeu são tão numerosas que nós não somos capazes de medir. A teologia ela tenta explicar, né? O padre Garrigou Lagrange ele se esforça em dizer que no seu livro, A Mãe do Salvador e a Nossa Vida Interior, é um livro belíssimo. Então, se você é católico, faça um favor a você, tá? E leia o livro do padre Garrigou Lagrange nesse mês de maio, tá? Leia, porque é um livro belíssimo, belíssimo. O melhor livro de Mariologia que eu já li, olha que eu não li poucos livros de Mariologia, foi o melhor. Então ele se esforça, ele se desgasta para tentar dizer o tamanho das graças que a Virgem Maria recebeu, que é superior à graça que todos os anjos e santos têm no céu. Mas não é cada um, é tudo junto. Se juntar a graça dos anjos e dos santos, de todos eles, de todos os tempos, ainda não chega no tamanho da graça que a Virgem Maria tem. Por isso que é imedível, tá? Ao mesmo tempo, ela ainda não é divina. Apesar de tudo isso, ela não é Deus. Ela não é Deus. Por isso que o mundo material contém. Porque a sua natureza é humana. A sua natureza é humana. Certo? São João está falando dessa grandeza. São João está falando de tudo isso. E aí tem alguns outros significados que são interessantes, que vão nos ajudar também a compreender essa grandeza. Ela está vestida de sol. Então o sol está no centro. Certo? No centro também, no centro dela, tá? Do seu corpo. Por quê? Porque o sol está no ventre dela. O sol de justiça, o sol nascente que veio nos visitar, como falou Zacarias, é Jesus Cristo, é o sol. Ela está vestida de sol. Ela está com o sol no seu ventre. E ao mesmo tempo ela está revestida com esse sol, porque é a graça de Cristo, seu Filho, que a revestiu, que a cobriu. Certo? E por isso ela é luminosa. Por isso ela é luminosa. Mas ela não emana a luz do seu corpo, e sim de suas vestes. E sim de suas vestes. Porque não é uma luz própria. É uma luz apropriada. É uma luz que ela recebe de seu Filho. E a lua. Por que ela está com os pés sobre a lua?
ela pisa sobre a Lua. Porque nós estamos no mundo sublunar, né? Estamos no mundo abaixo da Lua. Temos contato, digamos assim, com a primeira esfera, que é a da Lua. A Lua ela influencia diretamente todas as águas desse mundo. Influencia nas marés, né? Influencia na seiva das plantas. Pergunte a qualquer agricultor com mais de 50 anos e ele vai dizer que existem certas fases da Lua que combinam mais com o plantio de certos tipos de hortaliças, né? Que existem fases específicas para você fazer poda nas plantas, né? Porque as fases da Lua comandam também o movimento da seiva das plantas. A Lua também influencia no ciclo das mulheres, influencia mesmo, tá? Então, não pise no calo da sua mulher quando ela estiver de TPM na lua crescente, tá? Fica aí a dica. Então, nós estamos aqui próximos da lua. Quando ela está dizendo, quando São João está dizendo que ela toca com os pés a lua, quer dizer que ela não se afasta da gente. Ela não se afasta dos pecadores. Ela não se afasta daqueles que estão na noite do pecado. Ela toca, ela não se esquece. Ela não se esquece, ela está perto, certo? Ela está perto. Ela não está só com o olhar. Ela não está só com a mão, como quem estica o braço para alcançar. Não, ela está com os pés, então ela está perto. Né? Se uma pessoa está com os pés no mesmo ambiente em que você está, ela está perto de você. Né? Ela está perto. Porque uma pessoa ela pode estar distante, ela pode tentar te alcançar com o braço. Então a Virgem Maria não está com o braço, ela está com os pés. Então ela está no mesmo lugar que a gente. Então não se desespere, nós temos uma mãe, tá? Uma mãe que cuida da gente. Então a Lua, ela também simboliza a inconstância, certo? A Lua simboliza a inconstância, porque ela muda de fases o tempo todo, certo? O insensato muda como a Lua. Por isso a Virgem Maria ela está acima da Lua. Ela vence a inconstância. Na Virgem Maria não tem esse negócio de inconstância. Na Virgem Maria, a vontade dela está unida à vontade de Deus o tempo todo. O tempo todo. Não tem frouxidão, não tem deslize, tá? Não tem desvio em momento algum. Diferente de nós, né, que temos desvios, diferente até dos santos, que tem um processo de conversão, que tem um caminho que é traçado, né? Tem uma vida pregressa e aí se converte. Na Virgem Maria não. Ela venceu a inconstância o tempo todo, tá? Ela já nasceu de Deus, sem desviar, sem inconstância, certo? E na cabeça está uma coroa de 12 estrelas. 12 é um número simbólico, então a gente não pode deixar passar. Certo? Os números das Sagradas Escrituras são simbólicos. Quando a Bíblia fala até um número grande, né? A idade que Judite viveu. Judite viveu 105 anos. Então preste atenção, o 105 tem algum significado. Tá? 105 é 1 mais 0 mais 5 que dá 6. Então ela ainda não é alguma coisa. Certo? Judite ela é símbolo da mulher que enfrenta a serpente, da que foi profetizada no Gênesis. Né? A mulher que vai ferir a cabeça da serpente. Judite faz isso com Holofernes, tá? Ela vence Holofernes. E Holofernes é símbolo do braço direito do tentador, que é Nabucodonosor. Mas aí, no final, o hagiógrafo está dizendo, ela viveu 105 anos. Então tem o número 6 em Judite. Na essência de Judite tem o número 6. Não é 7. Então ela ainda não é a perfeita. Apesar de ser cheia de graça lá, também fala, né? Que ela é muito feliz, ela ainda não é a mulher verdadeira, a plena, a perfeita, que vai vencer de fato a serpente. Né? Essa, a verdadeira, a autêntica, é a vestida de sol. É a vestida de sol. E ela enfrenta, né, o dragão. Mas não vou falar do dragão hoje. Vocês querem, mas não vou falar. Então, o que são essas 12 estrelas? A gente ouve por aí que são os 12 apóstolos, são as 12 tribos. Então ela é rainha da igreja, é senhora da igreja, senhora do povo de Deus, Nossa Senhora, tá? É isso também. Mas o que eu falei que era 12 lá atrás? Os signos.
os signos. Ela foi coroada com todo o zodíaco. Todo o zodíaco. Por quê? Porque o mundo material, a criação como um todo, está a serviço dela. Ela é a nova Eva. O que Deus fez com Adão? Né? Adão, tudo isso aqui te pertence. Dê nome às coisas. Seja senhor de todas essas coisas. Aí Adão peca, perde tudo. Cristo sendo o novo Adão, é fácil a gente dizer que Jesus Cristo é o rei do universo. É fácil, porque ele é Deus. Tá? Existe uma concórdia aí entre católicos e protestantes e todos concordam que Jesus Cristo é o rei do universo. É fácil da gente pensar isso. Mas São João está falando que essa mulher ela é rainha do universo também. Claro, não por natureza, mas por graça. Por ser a mãe do rei. E aí ela foi coroada com a faixa do zodíaco. Todo o cosmos está a seu serviço. Ela é Nossa Senhora. Não só por representar os apóstolos, essas 12 estrelas, mas por representar também a faixa do cristalino, a faixa mais extensa do céu. Ela está coroada com as 12 estrelas, com as 12 constelações zodiacais, certo? Essa é a coroa que está rodeando a cabeça dela. E por que é a cabeça? Porque a cabeça é símbolo das ideias. De onde é que surge a ideia? Quando num desenho animado a pessoa tem uma ideia, o que acontece? Aparece uma lâmpada na cabeça da pessoa, né? Tem uma ideia, uau! Então, a cabeça é símbolo das ideias, de onde surgem as ideias, de onde surge a vontade. Ela começa na cabeça, né? E ela vai para o coração que consente, tá? Mas começa na cabeça. E por que a cabeça da Virgem Maria toca o mais alto céu, a mais alta esfera celeste? Porque a mais alta esfera celeste é o que está mais perto de Deus. Assim como a Lua é o que está mais perto do ser humano e ela está conosco, né? As estrelas é aquilo que está mais perto de Deus. E as suas ideias, o pensamento da Virgem Maria, a vontade dela, está toda unida a Deus. Nada escapa da vontade de Deus nela. Eis aqui a serva do Senhor. Eis a serva do Senhor. Eis a senhora dos homens e a serva do Senhor. E senhora dos homens, por que serva do Senhor? Eu queria muito falar de uma infinidade de coisas aqui. Uma infinidade de coisas, porque só esse versículo, né, já rendeu esse vídeo aqui, que já está enorme, tá? Mas ainda dá para render muito mais. Né? Eu estou me segurando aqui, eu tô até enrolando para acabar o vídeo para ver se eu vou falar ou não. Porque realmente eu gosto muito dessa passagem, né? Ela é muito simbólica. Né? Eu já me debrucei sobre ela algumas vezes. E cada vez que eu descubro mais coisas, eu fico ainda mais maravilhado. Tá? Mas, como esse programa está apenas começando, né? Esse é o primeiro vídeo real. Tá? É o primeiro vídeo do Vamos Ver, da coisa acontecendo. Todos os outros foram introdutórios. Né? Então tem muita coisa para a gente trabalhar. Né? Enquanto eu tiver tempo, a internet existir, e eu tiver afim, né? Brincadeira, eu vou continuar mesmo quando eu não tiver afim, tá? Se eu tiver tempo e internet, né, esses vídeos vão continuar acontecendo semanalmente, tá bom? Então a gente vai ter muito tempo aí para trabalhar cada um desses elementos aqui do Apocalipse 12 e de outros pontos também do Apocalipse, tá certo? Mas não esperem isso na semana que vem exatamente, tá? Este mês, né, eu vou tentar dedicar todo ele a símbolos marianos, mas eu não vou ficar apenas no Apocalipse. Tá? Na semana que vem, já sei qual será o tema da semana que vem, não vou falar para vocês agora, tá? Não vou falar agora, mas não será sobre Apocalipse 12, tá bom? Então aguardem aí para vocês saberem qual será o tema da semana que vem. E para finalizar, né, como eu comentei no Instagram, eu poderia tocar no assunto do que aconteceu no último sábado, tá? Se você está assistindo outra época, no dia 4 de maio de 2024, lá no Rio, né, o show que aconteceu,
Poderia muito bem falar sobre isso daqui, mas isso só ia chamar a atenção, a galera ia vir e achar o máximo aquilo, não, é verdade, foi uma esculhambação, tal, não sei o quê. Mas não funciona, tá? Não vai adiantar, não vai desfazer o que aconteceu, não vai desfazer o ritual que foi feito. O que vai desfazer aquele ritual? Quando todos nós tivermos a mesma compreensão e atenção aos símbolos que essa galera tem. Essa galera, ela está atenta aos símbolos. Até o atraso foi programado, porque não tem lógica não ter sido programado. Né? Eles estão atentos aos símbolos. Os filhos das trevas são espertos. Nós precisamos ser espertos também. Ter a esperteza da serpente e a prudência da pomba. Não é ter apenas a prudência da pomba. A simplicidade da pomba. Não basta ter a simplicidade da pomba. Precisamos também da sutileza, da atenção aos símbolos. Tá? E esse trabalho aqui é uma espécie de tentativa de abrir os nossos olhos para esses símbolos. Certo? Prestando atenção, se a gente olha sem preconceitos, né? Sem virar o rosto, sem, não quero saber desse negócio de astrologia. Né? Se a gente para, não, peraí, deixa eu prestar atenção. Eu não preciso acreditar nos astrólogos, eu não preciso agora sair e começar a fazer mapa natal, nem colocar o meu signo na bio do Instagram. Não preciso, tá? Mas por que não prestar atenção naquilo que grandes intelectuais cristãos, católicos deram atenção durante séculos? Por que não prestar atenção? Experimentar de tudo e ficar com o que é bom. O que não é bom, você joga fora. Tira lá o signozinho da bio do Instagram se você não quiser colocar. O problema é seu, tá? Não estou falando aqui agora para você ir lá ler a revista da Capricho, tá? E fazer o seu horóscopo. Não estou falando isso. Estou falando que se a gente não entende como os medievais enxergavam o mundo e como, muito provavelmente, São João também enxergava o mundo, muitas coisas vão passar batidas. Muitos símbolos vão passar batidos. A gente não vai entender, tá? E já tinha esquecido, né, da outra figura da Sagrada Escritura, que também parece que entendia muito disso. São Paulo, ele fala em uma de suas cartas que um homem, que ele não diz que foi ele, né, mas todos os exegetas dizem que era ele sim, né, foi arrebatado até o terceiro céu. Aí você fica assim, peraí, Jesus falou que foi para o céu, mas ele falou, como assim terceiro céu, São Paulo? Não tem 3 céus não, São Paulo. Você está viajando, é um só. É onde Jesus está, onde Deus está, os anjos, a Virgem Maria, é um céu só. Então, veja aqui o esquema, certo? Leia lá na Divina Comédia do Dante, certo? Que o Dante usa essa mesma estrutura aqui, tá? No Paraíso. E a gente sobe 3 camadinhas. A Lua, como o primeiro céu, Mercúrio, como o segundo céu, Vênus, o terceiro céu, Vênus. O que Vênus simboliza? Né? O que Vênus representa? Se você olha para a estrela d'alva, né? Faça esse exercício, né? Não sei em que época você está vendo esse vídeo, mas a estrela d'alva, ela geralmente aparece ou no fim da tarde, né? É aquela estrela que brilha mais, brilha mais forte, tá? Ou no nascer do Sol, né? Pouco antes do nascer do Sol, ela ainda está visível, certo? Vai depender da época do ano em que você está assistindo esse vídeo. Em todos os casos, é muito fácil de enxergar a famosa estrela d'alva, é o planeta Vênus. Olhe para aquele planeta Vênus e veja o que você sente quando você vê. O que você percebe. Porque o símbolo, ele fala, ele tem uma presença, certo? E ele fala daquilo que ele significa. Tá? Então, o que Vênus simboliza? A satisfação, o prazer, certo? A atração. A estrela d'alva atrai o nosso olhar. A gente sente uma satisfação muito grande em ver. Por isso ela é símbolo dos desejos, símbolo das emoções, do êxtase. Tá? Símbolo de uma infinidade de outras coisas que têm ligação estrita com esses mesmos que eu citei aqui. Tá? Mas quando São Paulo diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu, o que ele está dizendo? Que ele teve um êxtase extremamente prazeroso. Ele entrou
no momento místico, extremamente prazeroso. Se a gente não entende esse esquema, a gente fica viajando. Tá, por que São Paulo fala o terceiro céu? Pronto, tá aí, tá explicado. Então é isso. Curtam, comentem, deixem aí suas dúvidas e sugestões também para o canal, tá? Não deixem de me acompanhar também lá no perfil do Instagram, onde eu faço algumas outras notas que são muito interessantes. Imagino que você que não me conhece vai gostar, tá? Então veja aí na descrição do vídeo, tem aí o link para o meu perfil do Instagram, tá certo? Muito obrigado e até semana que vem.